Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita e no vídeo de hoje nós vamos ver na prática como elaborar um resultado em um artigo científico, quer para a finalidade de ser um TCC, quer para submissão a uma revista científica, ou para ambos, né? Submeter como TCC e depois de aprovado submeter para um artigo, claro, fazendo os ajustes necessários. Mas o vídeo de hoje é mostrando com exemplo, né, como que eu devo elaborar esse resultado, tendo todas as informações que eu passei no vídeo anterior, no vídeo 172 e no vídeo 171, né. Eu falei quais são os elementos, o que que deve conter cada um dos parágrafos, mas nada melhor do que nós verificarmos na prática como deve ser elaborado um resultado de um artigo, não é verdade? Então, quais são os tópicos que nós vamos ver no vídeo de hoje? Eu vou buscar 2 tópicos a respondê-los. Primeiro, como elaborar um resultado de artigo na prática, e vou fazer isso mostrando com um exemplo, apresentando um exemplo de resultado de artigo separado da discussão. Então eu vou apresentar neste vídeo o resultado, que é separado da discussão. No próximo vídeo eu vou apresentar a discussão quando ela é elaborada de forma apartada do resultado, então um tópico para resultado, outro tópico para discussão. E no outro vídeo eu vou falar como se apresentam os dois juntos, resultados e discussão, como se elabora, e até eu vou mostrar na prática qual é a estrutura básica quando os dois estão juntos. Então vamos lá? Aqui eu peguei um artigo do Cielo, que eu sempre recomendo, que tem excelentes artigos científicos nesse repositório, que são abertos ao público, também chamado de Open Access. E aqui eu peguei um exemplo da Revista Brasileira de Epidemiologia, e o título do artigo é Dados para a Saúde, Impacto na melhoria da qualidade da informação sobre causas de óbito no Brasil. Aqui a gente pode constatar, são diversos os autores e autoras deste artigo, e aqui, como a gente sempre fala, passamos por introdução, métodos, ó. Tem um método, o resultado, sempre para cada método deve ter o correspondente resultado. Hoje a gente só vai analisar os resultados, como eles são apresentados e quando os resultados são elaborados de forma apartada da discussão, é um tópico só destinado aos resultados. Veja, começa o artigo falando de uma data, então em 2017 ocorreram 348.155 óbitos nas 60 cidades em que houve intervenção, variando de 107 mortes por ano, e aí fala o nome da cidade, 76 mil em São Paulo, tal, tal, tal. Aí ele passa aqui, eles passam os dados em relação aos óbitos, já que o artigo é sobre os dados de óbitos no país, né, questão de saúde. O que que a gente verifica? Foram analisadas 60 cidades, e em foco na intervenção tiveram resultados positivos, mudando a proporção de CG original após a investigação, né. Então aqui está, entretanto, o nível de esforço da pesquisa nos prontuários hospitalares variou por cidade. Dos 60 municípios, 40 investigaram menos de 1.000 óbitos por cidade ao ano. As cidades que pesquisaram mais de 2.000 óbitos foram Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, em ordem decrescente. E aqui, como vocês podem ver, aqui está fazendo a conclusão do que aconteceu nas 60 cidades que foram analisadas, né. Tanto que falou, espera-se investigar pelo menos 20% do total de CGs nas 60 cidades e etcétera. Então aqui apresentou a pesquisa, o que foi analisado, isso é muito importante, quais são os dados coletados, de onde foram extraídos os dados coletados e que serão interpretados. Aqui está dando algumas indicações em relação aos dados coletados, o que se concluiu, quais foram as cidades que pesquisaram mais de 2.000 óbitos e etcétera. Então aqui está dando uma informação adicional. Vejam, aqui tem o que eu falo da ilustração do material ilustrativa, uma ilustração gráfica, em que você pode ver pelo CG, né,
por cidade. Então aqui tem o nome e aqui está a escala, inclusive é interessante porque é fácil para você analisar, porque está utilizando que o técnicas, né, de data visualization, então facilita muito para a gente ver, sendo que separou-se, e isso também é muito importante, separaram-se por regiões do país, e aí a cidade para cada uma dessas regiões que foram investigadas. E aqui está a legenda, né, o que que é o azul escuro, o que que é o azul claro. E aqui, como todo gráfico deve apresentar, todo material ilustrativo, uma explicação, proporção de códigos garbage prioritários antes e após a intervenção, em cada uma das 60 cidades focalizados por região geográfica e nas demais cidades do Brasil, 2017. Então está falando um pouco mais sobre este gráfico, material ilustrativo. Depois eles continuam falando, muitas cidades tiveram um grande impacto na melhoria. Olha, aqui eu estou falando dos resultados, reduzindo em mais de 40%. Olha o que eu coletei. E aqui está um número de óbitos segundo o seu tipo e situação após investigação. Então aqui estão as cidades, né, 60 cidades, e aqui estão todos os índices, né, mudou causa básica após investigação, e aqui causa básica da morte, seja código garbage. Em termos gerais, do total da CG em 2017, foi possível. O que que você conseguiu obter? Né? É aquela parte que eu falei, inclusive, nos vídeos anteriores, quais foram as suas conquistas. Reclassificar 11 como causa bem definida após a intervenção. Se considerarmos os CGs níveis 1 e 2, temos 15% de impacto na melhora. Olha aqui é a sua conquista. Já para cidades, para 60 cidades, o impacto foi maior, 17%, né? E os níveis. Então aqui tem a representação disso, já falando os dados propriamente dito. Vejam, embora aqui tenha 17, 17,1%, etc., o que vocês podem analisar aqui é que tem mais informações adicionais, não é repetição. Repetição seria se eles tivessem feito esse parágrafo repetindo todos os elementos, né, quantos que foram os totais, os CGs investigados, definiu causa da morte, etc, cada um desses dados. Não, só falou o geral e os resultados auferidos por conta disso. E aqui novamente a explicação da tabela. Aqui tem outra representação ilustrativa, para vocês verem como que é importante o resultado ter esse suporte ilustrativo, que não é repetição, é complementação do que você está falando. E aí está falando, a figura 1 apresenta, né, a proporção dos óbitos por CG antes e após a investigação dos municípios. Então aqui ó, após e antes. Na realidade eu poderia ter colocado o contrário, né, antes e após, né, mas tudo bem, colocou nessa ordem, está aqui muito claro. Aqui estão as escalas, então está bem representado. E aqui novamente explica um pouco mais o que a gente pode enxergar neste mapa, que dá uma visão geral. Depois nós temos de novo um outro gráfico mostrando o total e cidades, uma nova representação, e aí investigados impacto com causa bem definida, né? Faltou um S aqui, que eles colocaram, por isso que é importante vocês revisarem o artigo, e finalizou dessa forma. Esse artigo eu selecionei porque ele está muito bem elaborado, com muito suporte gráfico, mas colocou alguns elementos que são os limites da investigação, algumas coisas que foram reconsideradas está escrito. Eu vou deixar o link no YouTube, vocês podem até ler e verificar a estrutura, inclusive como eles começam os parágrafos, mas eles fizeram algo que eu não costumo recomendar, e isso eu também quero apontar aqui para vocês. Terminaram com um gráfico, isso não é legal. O que vocês deveriam fazer, e esse é o único apontamento negativo que eu tenho desse artigo, é concluir os seus resultados, né? Concluir com a sua interpretação geral, mostrando o que foi obtido, etc. Fechar esse tópico sobre os resultados. Não é interessante terminar com uma representação gráfica, porque aí fica aquela coisa, fica aquela sensação, tá, esse daqui está falando da figura,
E esse gráfico? Eu podia ter concluído por meio da apresentação desse gráfico, ele ficou solto, né, não ficou interessante. Então, sempre termine com um parágrafo, não termine com gráficos, eu não recomendo. Não é que vocês serão reprovados ou o artigo não será aceito, tanto que esse artigo foi aceito numa revista científica, eh, que possui um conselho editorial, possui uma elevada qualidade, mas não é recomendado, e você como leitor ou leitora, vocês vão perceber essa sensação, falta alguma coisa, né, então terminem sempre com parágrafos, não representações gráficas. Bem pessoal, essas são as principais considerações que eu gostaria de apresentar no vídeo de hoje para vocês sobre resultados em um artigo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a discussão. Vamos continuar seguindo esse mesmo artigo que eu vou deixar o link disponível para vocês verem mais atentamente. Eu não quis aqui, só ressaltando, debater o que eles auferiram a interpretações, etc., até porque nem é a minha área, mas sim a estrutura básica de um artigo que pode ser de qualquer área. Por isso que eu só quis mostrar, olha, começa com os dados, o que, que foi coletado, depois explico um pouco mais, aí eu apresento uma representação gráfica, aí aqui começam a falar melhor dos dados, as conquistas realizadas, quais foram as dificuldades, os limites da pesquisa, a figura geral falando, das conclusões finais pensando no mapa do Brasil mesmo, e poderia ter terminado com outro parágrafo. Bem pessoal, espero que no vídeo de hoje tenha ajudado para vocês compreenderem como deve ser montado um resultado, porque e como que é apresentado o resultado com esses materiais que eu falo ilustrativos, que são muito importantes, o suporte visual no momento da elaboração. Espero que tenham gostado. Se gostaram, como eu sempre peço, comentem, compartilhem. Comentem, porque é muito importante saber as sugestões de vocês, compartilhem, curtam. Para a gente é muito importante no canal da Monografia Perfeita saber se estamos ajudando os jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o próximo vídeo.